Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as relações internacionais da Rússia. Vamos entender qual é a importância geopolítica desse país que é considerado aí o maior país do planeta. Afinal, será que essa influência de tamanho tem a ver hoje em dia com essa influência geopolítica que tem? Ou será também que são características baseadas aí na herança soviética do qual acabou recebendo? É sobre isso que iremos tratar. Como é que se desenvolveu, como é que organiza hoje esse poder geopolítico do qual a Rússia acaba detendo. Vamos levar em consideração já de cara aqui essa ilustração. Um grande urso jogando xadrez com uma grande quantidade de pessoas. Aqui a bandeira da Rússia, aqui a bandeira da União Europeia. Então, jogando xadrez com a comunidade europeia. Afinal, qual é a relação que isso tem? Qual é a importância disso? Será que existe um poder de liderança russo a ponto de fazer aí uma situação de adversário com a União Europeia? É nessa situação que a gente começa a perceber. A Rússia, ela faz parte do grupo dos 8, também chamado G8, o grupo dos 8 países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo. Quando a gente fala G8, a gente coloca a Rússia porque ela tem aí uma elevada quantidade de armamento nuclear. Na verdade, faz parte do G7, os 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia. Claro que hoje em dia essa situação ela acabou já mudando, uma vez que dentro desse G7 não temos a China, considerada hoje a segunda maior economia do mundo, mas é aquele grupo de países que tradicionalmente eram considerados como países mais ricos. Assim, a Rússia acabou tendo essa importância geopolítica e também, junto com outros países, acabou ditando aí regras da economia mundial ao longo de toda a década de 90, ao longo dos primeiros anos do século 21. Assim, então, acabou se estabelecendo como uma instituição forte, não só no campo militar, mas também no campo econômico. Todo aquele desenvolvimento econômico, partindo aí da abertura econômica do final da União Soviética, acabou sendo importante para essa expressão de importância existente aí na Rússia. Outra situação importante é que com o tempo ela passa então a crescer a níveis importantes junto com outros países aí que são considerados países emergentes, o Brasil, a China, a Índia e a África do Sul. Com eles, acaba criando um bloco, uma organização supranacional do qual detém esses países com economia em expansão, em países que são considerados chamados de emergentes. BRICS é um acrônimo para os nomes aí dos países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S do inglês, South Africa. Assim, então, os BRICS também acaba tendo um trocadilho que o jornalista que cunhou essa ideia aí colocou brick de tijolo. Então ele coloca BRICS como os tijolos que constroem a nova economia do mundo. Assim, então, esses são os grandes países emergentes protagonistas de um desenvolvimento econômico que começa a partir de 2008 em diante, com a ascensão da economia chinesa, a ascensão e queda da economia brasileira, a economia russa, a Índia e a África do Sul desenvolvendo todo um processo aí de organização econômica. Enfim, além dessa situação, ainda o fator da União Soviética ter dado para a Rússia aí a sua cadeira no Conselho de Segurança da ONU faz com que ela também faça parte aí desse grande órgão de poder dissuativo que toma deliberações aí em relação à paz mundial. Dessa maneira, o assento permanente do Conselho de Segurança da Rússia faz com que ela tenha grandes interferências de disputas, de conflitos, aí principalmente na Síria e na Venezuela. Então, devido ao seu poder de veto, seu poder do dizer não e nada acontecer nesse processo aí de relações de paz ou de medidas a serem tomadas pela ONU, acabou que
gerou aí uma diminuição ou uma não interferência da ONU, da Organização das Nações Unidas, dentro da Síria e da Venezuela. A Síria, que acabou tendo aí uma forte guerra civil a partir de 2011, que acabou aí gerando um grande problema com rebeldes e o próprio governo. Assim, Estados Unidos, por exemplo, acabou apoiando os rebeldes nesse conflito da Síria, enquanto que a Rússia acabou fazendo aí um apoio para o presidente, para o governo sírio. Assim, dessa maneira, acabou que não tinha meio condições aí da ONU intervir num processo aí de garantia da paz. Se por um lado impede que potências acabem gerando um poder imperialista nesse espaço, acaba também travando algumas situações. Além do impedimento de alguma iniciativa ou de alguma possibilidade de uma interferência externa dentro da Venezuela, nessa grave crise humanitária existente no país. Os Estados Unidos, assim como alguns outros, são a favor aí de uma intervenção externa nesse país, enquanto que a Rússia não, em que o governo de Nicolás Maduro precisa aí ter a sua própria determinação, a sua própria soberania. Assim, acaba travando e impedindo uma intervenção direta da Organização das Nações Unidas. Esse poder de veto, esse poder, então, da unanimidade entre os países aí permanentes do Conselho de Segurança, faz com que também evite situações, digamos, até precipitadas. Essa situação de divergência entre os Estados Unidos e a Rússia faz que no campo geopolítico ainda tenha um resquício da Guerra Fria, uma herança da Guerra Fria ainda no sentido de poder e dominação do mundo. Conflitos propriamente russos, como a questão da Crimeia na Ucrânia, a questão da região do Daguestão, a região aí, dos conflitos no Cáucaso, faz com que os Estados Unidos tenham ali alguma interferência dentro do processo ali dessas crises. Porém, a Rússia acaba fazendo ali o seu poder geopolítico fazer valer a pena nessas áreas. Então, impedindo que os Estados Unidos acabem ganhando influência nessa região. Dessa maneira, Rússia e Estados Unidos, elas acabam tendo colaboração em alguns pontos e competição em outros. Aquilo que acaba gerando a economia e a geopolítica mundial dos dias atuais. Eu espero que você tenha entendido como é que funciona esse esquema geopolítico da Rússia. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!